galera, tudo bem? Ontem a gente teve um bate-papo bem legal lá no Instagram do Mundo Gonzo, no @Mundo Gonzo. Eu conversei com a Carol Pimentel, ela já foi editora da Marvel no Brasil, já foi editora-chefe da Marvel no Brasil, cuidava dos títulos da Marvel para Panini, e agora ela tem um estúdio, o Estúdio Patinhas, onde ela faz trabalhos até de editoração para algumas editoras, como a própria Panini, a Devir e a Script Editora. Foi um bate-papo bem legal, onde a gente falou sobre astrofísica, que ela é formada, né? E a gente falou também sobre o trabalho dela com quadrinhos, o amor que ela tem pelo Homem-Aranha, assim. Carol ama demais o Homem-Aranha, então foi uma honra para ela ter sido editora dos títulos do Homem-Aranha. Bate-papo que você vai ver a seguir. Eu espero que vocês curtam bastante, mas antes não se esqueça, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa aí o seu likezinho no vídeo, que ajuda bastante, e divulgue. Vamos tentar bombar novamente o Mundo Gonzo, fazer o Mundo Gonzo voltar a crescer depois desses anos em que o canal ficou parado. Valeu? Eu conto com vocês, espero estar sempre com vocês aqui a semana toda, e a gente se esbarra por este mundo. Agora com vocês, Carol Pimentel. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Assistam, porque tá bem legal o bate-papo. Carol tem uma história legal, né, Carol? Você é professora, você é formada em química, é isso? Em física, cara. Física? Física. Não é física quântica, não, né? Ou é? Ih, caramba, travou. Agora travou, Carol. Opa. Travou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Aí. Eu estudei um pouquinho, deixa eu até ver se melhora, não, piora. Eu estudei bastante física quântica, mas não é meu forte. A gente, último ano da faculdade, judia bastante da gente, né? Mas o lance todo, assim, eu mexia muito com astronomia, né? Desde o começo, eu gostava muito de astronomia, assim, eu trabalhei com muita astronomia. E eu entrei, na verdade, por causa de astronomia e por curtir. Eu sempre achei muito legal essa coisa de quadrinho. E eu sempre falo, né? O homem de... Você queria virar mulher Hulk? Você queria algo assim, fazer alguma coisa louca? Algum experimento louco para virar uma super-heroína, cara? Eu não ia ter condição, cara. Imagina, ia ter que crescer muito. Mas a mulher Hulk cresce, né? Depois que ela vira mulher Hulk. Deixa eu ver assim, melhorou um pouquinho. Agora tá perfeito. Olha aí. Tá bom? Acertamos. Já tava muito escurinho, né? Mas acho que agora ficou. Não, tá perfeito. Não precisa mexer mais nada. Tá ótimo. A galera consegue te ver, tá ótimo. Joia, perfeito. E foi assim, o lance foi assim, não foi a minha primeira opção, né? Como eu costumo falar, eu comecei 5 faculdades, e a quinta foi física, e assim, eu fiquei entre dúvida, aquela coisa, eu acho que a gente é muito novo para ter 17 anos e decidir o que você vai fazer com o resto da sua vida. E a galera fica em pânico, né? Assim, todo mundo às vezes tem medo de desistir. Às vezes você já investiu uma grana e você não quer largar. E às vezes os pais têm a pressão de pais, porque a gente é muito novinho, né? E fala, cara, o que vai acontecer? O que meu pai vai fazer? O que meu pai vai pensar? E no fim, às vezes a gente tem que olhar um pouquinho o coração e decidir. Eu fui largando, uma coisa foi puxando outra. Eu mais ou menos assim, eu entrei em medicina, mas eu não quis fazer. Eu queria fazer veterinária, na verdade, e meu pai era totalmente contra. E na época, assim, tinha um lance do vestibular ser junto, né? Você prestava medicina e veterinária e decidia depois do primeiro ano. E isso foi cortado. Ainda bem, é mais são, né? O jornalismo também era assim no início. O primeiro período era junto, jornalismo e marketing, eu acho. E daí você, a partir do segundo período, escolhia para qual lugar você queria ir. Eu acabei escolhendo jornalismo, mas tinha muitos colegas que foram para marketing. Era marketing? Não, marketing, acho que era marketing. Ou propaganda, não lembro mais, acho que era isso. Era jornalismo e marketing e propaganda. E daí você escolhia. No que seu loucura. Caso, veterinária e medicina.
E era uma coisa doida, assim, aí depois você decidia, aí eu acabei, como mudou essa regra no meio do curso, eu falei, gente, eu não vou nem seguir com isso, porque eu acho que a gente ser médico é um respeito à humanidade, é uma vocação, você precisa ter o coração, e eu falei, não é minha área, eu respeito muito essa área, então eu acho uma judiação, não é pra gente brincar com a vida dos outros, né, cara, é muita responsa. E aí eu comecei na Uma época pergunta, mal começando, já tem uma pergunta para você. Que área da essa área da astronomia você estudou? Eu achei, na verdade, eu estudei História da Astronomia e a gente, no curso de Física, tem uma disciplina que trata de astronomia. E eu já trabalhava, eu tive um background, por isso que eu ia começar lá de trás, mas Não, então continua. Depois vai. Depois eu volto. Eu trabalhei na Sociedade Brasileira para o Ensino da Astronomia com o professor Valmir Cardoso. E ele fez um programa tipo, chamava Olhando para o Céu na TV Cultura, há muito tempo atrás, e muita gente cresceu e se apaixonou por astronomia porque é tipo um Carl Sagan brasileiro, assim, é muito legal. E eu surtei, eu falei, cara, como é que eu posso trabalhar com isso? E de repente, quando eu me vi, eu estava viajando e fazendo sessão de planetário pelo Brasil com um planetário móvel, junto com ele e mexendo. Então, assim, eu cheguei a estudar astrofísica, me especializei em algumas coisas de astrofísica, que foi quando eu vim ser diretora da Escola de Astrofísica aqui de São Paulo. E foi muito bacana ter tido essa experiência, mas o que eu gosto mesmo, assim, é a área de história da astronomia. Eu adoro mitologia, eu adoro os planetas, eu adoro observar o céu, eu gosto da astronomia mais prática, assim. A astrofísica é bem complicadinha, tem gente muito melhor fazendo aí, fazendo essa. Mas daí, Carol, você estudou, se formou, virou professora, né? Virei professora. Eu trabalhei, aí foi essa época assim, eu trabalhei uma época dando aula e é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente com física, porque todo mundo chega com pedra na mão, todo mundo quer te matar. Ninguém teve a matéria em si, o irmão mais velho teve a matéria e já odeia, o primo detesta, o outro fala que não suporta, todo mundo já chega com as pedras na mão. Legião Urbana fez uma música, né? Sim, odeia física, odeia química, odeia tudo. E é assim, né? Os alunos eles já vêm com essa marra. E eu lembro que eu tinha umas metodologias meio bagunçadas, assim. Eu achava que as pessoas têm que aprender com a mão na massa. Então, eu lembro, quando eu fui fazer um estágio, eu me formei na USP de São Carlos, né? E eu fiz estágio num colégio lá de São Carlos, e eu lembro que o professor, na época tinha tido uma mudança por causa da grade de ensino, e eles tinham descido, né? Foi quando surgiu o nono ano, já tinha divisão do ensino médio fundamental e tal, mas alguns professores de biologia, tadinhos, sobrou para eles, assim, dar aula de física, da física básica. E eles, tadinhos. Cara, como é que você ensina aquele S igual a S0 mais VT, o sorvete, né? O famoso sorvetão. E se você é biólogo, é um negócio sem sentido. E eu lembro que ele tentava explicar sobre velocidade de deslocamento e os alunos olhavam com uma cara, tipo, meu, eu não faço ideia do que esse maluco tá falando. E aí eu tava no fundinho, assim, uma hora eu falei, gente, eu posso explicar para vocês que ele deixou um tempo para fazer um exercício? Eu expliquei com o velocímetro do carro e o ônibus levando eles para a escola. Os caras, mas é só isso? Eu falei, é só isso. É isso que ele estava tentando dizer, tadinho, esse tempo todo. E aí eu acabei dando aula para uma galera, mas sempre fiquei pouco tempo. Foi pouco tempo, assim, porque a astronomia já me puxava. Eu trabalhei um tempão no observatório da USP lá de São Carlos. E foi muito bacana, assim, atender o público, fazer observação do sol. Virou diretora de uma escola, né? E aí eu fiquei aqui em São Paulo, foi quando pintou um convite. Teve um hiato, aí eu fiquei um tempo sem mexer com a física, por conta de umas mudanças. O Valmir acabou indo para o Rio trabalhar no MEC, e eu fiquei aqui em São Paulo, mas aí pintou esse convite para ser diretora da Escola de Astrofísica. Eu tinha me formado assim um aninho,
pouco ali. Eu falei, gente, que responsabilidade vir para cá. Mas eu aceitei o convite. Eu achei uma proposta, aquelas coisas que você não pode negar, né? Você tem que ir, vir fazer. Eu falei, gente, tem um pessoal assim que eu respeito muito, eu tenho contato até hoje com eles, são os professores que eram da Escola de Astrofísica, hoje em dia não estão mais lá, eles se aposentaram, adoro eles. Tem um trabalho lindo. Foi em 2010 até 2013, eu fiquei por lá. Você já estava na Panini nessa época, né? Eu entrei em 2014 na Panini. Eu estava começando mestrado, umas coisinhas ali, eu estava com um pezinho. Foi quando eu fiz a visita, mas a efetivação assim veio em 2014. Comecinho de 2014, foi fevereiro. Deu aula naqueles programas do MEC, né? Dei aula nos programas do MEC, que foi... Louco, assim, quem conhece você, quem sabe o teu passado, não se toca dessas coisas, né? Assim, né? Foi editora da Marvel, ela agora tem um estúdio, ninguém vai se tocar, assim, você, caramba, formada, já foi diretora, já deu aula, é muito louco isso tudo. É engraçado, né? Deu uma volta. É uma volta atrás. Eu falo que eu sou muito inconstante, assim, eu não tenho muita paciência. Eu gosto de muita coisa e eu tenho curiosidade de aprender. Assim, tem coisas que eu nunca falei para ninguém. Por exemplo, vou contar em primeira mão, cara. Acho que só mais próximo que me conhece, assim, que sabe. Eu cheguei a fazer curso de comissária. Assim, eu fui trabalhar como comissária. Eu tenho um pezinho na aviação, eu trabalhei, eu fiquei fuçando ali. Eu fui indo e fazendo umas coisas assim, tipo, sabe quando desperta a curiosidade? Você fala, meu, mas será que eu dou conta de fazer isso aí? Deixa eu ver. É aquilo que eu estava falando no começo. Acho que eu não tinha muito medo de trocar de área ou de perder as coisas, porque meus pais sempre me incentivaram muito. Ah, filha, é isso que você quer fazer? Então vai atrás, vai fazer. E ainda, assim, eu ia conhecendo nada, mas eu gosto disso. Durante a física, por exemplo, eu trabalhei com muita tradução. Eu tive uma bolsa da FAPESP para fazer pesquisa em história da física. E eu corri atrás, assim, eu trabalhei para descobrir se o Benjamin Franklin tinha ou não empinado aquela pipa, de verdade. Eu já respondo essa sua pergunta aí. Só vou pedir para você abaixar um pouquinho a câmera, porque você tem muito teto, tá vendo? Agora melhorou. Melhorou? Aí. Entendeu? Já. Eu não tenho prática nenhuma, cara. Ótimo. Vamos conversar, isso é um bate-papo. Isso aqui é um bate-papo, né? É tranquilo. Bacana. Amanhã eu vou colocar esse bate-papo completo no YouTube, no canal do Mundo Gonzo. Joia! Tô com o canal, tô tomando vergonha, porque assim, tem 18 mil seguidores aqui no Instagram. E eu tenho 400 pessoas inscritas no YouTube do Mundo Gonzo. Então, eu tenho que levar pelo menos 1000 pessoas que eu quero levar para lá. Vamos ver se eu consigo, né? Tem que levar. Trabalho de formiguinha, como sempre. Mas é muito legal, cara. O trabalho que você faz é muito legal, assim, é muita responsabilidade, é um jornalismo muito bacana, assim, é muito fiel, a gente consegue acreditar, a gente vê as matérias, são sempre matérias cuidadosas, não é uma coisa que sai dizendo por aí, porque no mundo que a gente tá hoje em dia, cara, é 2 pra pessoa postar besteira e falar. E você tem um público muito fiel, é um cara de muito respeito, tem um trabalho muito legal, assim, sempre fez tem uma visão, não só você sabe separar o que você gosta. Eu deixei de lado o Mundo Gonzo, assim, né, por muito tempo. Fazendo só umas postagens aqui, lá. Até porque fiquei sem computador por 1 ano e meio, então não conseguia fazer mais o canal. Mesmo depois que eu saí do hospital, também não mexia muito. Então agora eu quero focar e voltar com ele. Eu acho que eu tenho muito para contribuir para o mercado aí. Por favor, tem sim, tem muita coisa bacana que você passa e é muito legal. Caso do jeito que você passa é muito legal. É bacana mesmo. E você começou a traduzir. E aí eu comecei a traduzir. Que tipo de tradução quê? De romances, livros técnicos? O que você estava fazendo nessa época?
Eu trabalhei, assim, em algumas épocas pintaram alguns trabalhos, isso antes, assim, na época da aviação já, Uhum. surgiram alguns trabalhos de manuais, sabe? Algum manual para traduzir, algumas coisinhas. E aí eu comecei a fazer, fui pegando gosto, mas na faculdade mesmo foi quando eu comecei a traduzir com responsa, assim, sabe? Porque esses documentos, esse trabalho de documentação histórico é bem complicado. Então eu tinha que analisar documento em francês, documento em inglês, todas as cartas de trocas do Benjamin Franklin para ver se ele realmente tinha feito. E ele não empinou aquela pipa, não tem prova nenhuma de que ele empinou aquela pipa. Ele nunca respondeu as cartas quando ele foi questionado. E aí tem esse registro. Aí tem um trabalho depois para corrigir livro histórico. Ai, o Cris também, bacana. Uma galera juntando Tá aí. entrando aí. É muito bacana. E eu conheço a Flávia Pedrosa, que ele perguntou ali. A Flávia foi minha bichete. E ela tem um trabalho muito bacana hoje em dia de trabalhar com astronomia indígena, que é uma sequência desse trabalho do Valmir. Ele fez um resgate no Amazonas com a astronomia dos índios Tucano e ele registrou isso, porque antigamente só antropólogos iam até lá, mas assim, Nossa. aonde fica a constelação da Ema? Ah, e o antropólogo, fica a constelação da Ema é assim, mas um astrônomo registra direitinho ainda onde são essas estrelas, né? E o Valmir fez esse trabalho, ele passou quase 4 anos lá, porque é um processo diferente de você conseguir receber o conhecimento indígena, e aí até ele conseguir com pajés. Eles estão fazendo um trabalho lindo de não passar mais a língua portuguesa para os índiozinhos mais novos, para o povo indígena mais novo. Então, para manter a cultura, para manter a linguagem, eu acho isso muito legal. E o Valmir fez esse trabalho muito legal. Ele mapeou o céu dos tucanos e está lá. Tem disponível, tem alguns programas, depois eu posso te passar. Dá para Tá. baixar e simular o céu no computador, é Basta, muito legal. basta tudo quando eu colocar o vídeo no YouTube, eu posso colocar os links no bate-papo para a Ah, galera beleza. assistir, entendeu? Eu Daí pego uma coisa, você fazia isso tudo, mas você gostava de quadrinhos. E sempre. como é que é a sua história com quadrinhos? Vamos lá, você já está formado, você já está fazendo essas coisas todas, mas vamos voltar um pouquinho. Como é que é a sua Sim. história com quadrinhos? Quadrinhos na sua vida? Cara, desde pequenininha, é aquele lance de. Eu tenho muito carinho por eles, porque é aquela relação que você tem com o pai, sabe? Assim, Uhum. eu era muito grudada com meu pai desde pequena, e aí tinha aquela coisa de voltar da escola, passar na padaria, pegar um pãozinho e passar no gibi, para passar para pegar um gibi. E aí eu adorava isso, era um gibi por semana. Aí tinha umas coisas que podiam, umas coisas que não podiam ler. Uhum. Quando eu mostrei uma capa de Spawn para ele, ele falou: não, isso você não vai levar. Você vai levar Wolverine. Ele chamava o cara do cabelo azul. Ah, pega o cara do cabelo azul ali. E Eu achou o lembro também, Spawn muito violento para você. ele não deixou, mas ele caiu numa pegadinha maravilhosa com essa de capa, que ele me deu para ler um roxinho que tinha um smile. Bonitinho, com um pedacinho vermelhinho de sangue. Assim. Ele achou que esse era mais legal para ler e eu li o Watchmen muito cedo. Ele errou! Ele errou. Olha o Jota Silvestre entrando aí, galera entrando. Valeu para quem está assistindo. Está aqui fixado, é bate-papo com a Carol. A gente está falando sobre quadrinhos, falando sobre a vida dela, contando tudo. E agora a gente voltou para a infância para falar sobre como ela se relaciona com quadrinhos. Se você perdeu o início, daqui a pouco, quando o bate-papo acabar, vai ficar 24 horas aqui no ar. Ou você pode assistir depois no canal do Mundo Gonzo no YouTube. Mas continuando, daí você leu o Watchmen. Li o Watchmen. E aí a coisa pirou, né? E Cara, qual era a sua um monte. idade, cara? Eu tinha 10 para 11 anos, mais ou menos, quando eu li. E, cara, aquela coisa assim. Claro, eu não entendi muita coisa. Eu reli. e agora eu releio sempre que dá. Porque a gente perde muita coisa. Eu fui entender direito o que eu tinha perdido quando eu tinha uns 20 e poucos anos, assim. Porque eu levei essas edições, muito tempo eu levei para a faculdade, e era um único tempinho, assim, que às vezes dava uma folga da física, eu corria para o Watchmen e voltava. Ele Então, te deu, então, aquela coleção de 12 números que a Abril lançou, né? Ela essa estava republicando no formato original, os 12 números e tal.
Aquela edição é muito boa de passagem. É lindo, é lindo. Mas eu acho muito legal como é tricky essa coisa das capas, como elas são às vezes pegadinha, né? Um que às vezes talvez tivesse sido mais legal eu ter lido Spawn e ao invés de ter lido Watchmen, ele caiu nessa pegadinha. Ele viu aqueles desenhos sombrios, caveira, não sei o quê, do McFarlane do Capullo, falou, não, isso não. Mas tá saindo essa daqui, capa cartonada, bonitinha, tá toda bem acabada, toma essa daqui, minha filha, vai ler o Watchmen. Já viu uma importância que ele tinha? Mas ele gostava de quadrinhos também, seu pai? Ou não? Ele só organizava o que você podia ler. Ele adora, ele não, assim, tinha uma ou outra que ele encanava com a capa, né? O Frank Miller do Batman também foi uma que ele falou, nossa, como mudou, porque ele é muito fã de Batman, ele é doido por Batman, e hoje em dia ele lê muito Tex, assim, desde sempre ele lê muito Tex. Eu levei muito Tex da Mitos para ele, para ele ler, ele adora. Né? E ele lê até hoje. Ele fala, volta e meia, eu preciso... Filha, compra mais lá uns, porque eu já li esse aqui 4, 5 vezes, eu já sei a história de cor. Sempre tem presente novo para levar para ele. Você leu o Watchmen, esse foi o seu início. E quando é que você começou, assim, porque você depois virou editora da Panini, mas você começou a produzir também, né? Como é que foi isso? O que veio primeiro? Ser quadrinista, roteirista, né? Você é quadrinista, você costuma, não faça essa distinção, ele é desenhista, não, são quadrinistas. Ser quadrinista, autora, artista, ou ser editora da Panini? O que veio primeiro, assim, na sua vida? Foi ser editora da Panini mesmo, assim, porque eu sempre achei que eu não tinha muita condição de escrever, eu achei que eu precisava conhecer muito mais o material e ler o volume de material. Ai, Elvira dando um oi. Aí, Elvira. Dá oi, Elvira. Aí, Elvira. Eles invadem a câmera, né? Desculpa, gente. Nada. É o bate-papo, né? A gente tá na sala, ele veio dar um oi. Dá um oi. Oi, tô aqui. Não esquece de mim, daqui a pouco coloca comida para mim. Ela vai pedir, mas ela se ajeita. E aí foi isso. Eu achava que eu precisava ler muito. E o volume de páginas que a gente lê trabalhando lá é muito grande, né? Então, a gente estava trabalhando num ritmo muito agitado. Eu cheguei a editar 11 revistas por mês e ler mais ou menos uma média de quase 300 páginas, às vezes, por dia, entre responder coisas e ler quadrinho. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito, 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 muito. E aí foi quando eu resolvi dar uma arriscadinha, falar, eu vou tentar me arriscar, me aventurar para esse lado de escritora, mas eu acho que, eu sempre digo, eu acho que eu não tenho condições de escrever super-heróis. É difícil, é difícil. Mas quadrinhos, é que a gente tem essa concepção que quadrinhos são super-heróis. Quadrinho é mais do que isso, né? A França está aí para provar isso para todo mundo, o Japão. É verdade. Aqui do lado, a Argentina, gente. A Argentina faz um monte de quadrinhos que não são de super-heróis. Maravilha. Eu tenho umas coisas por aí, até, ó, já vou deixar uma dica. Esse aqui veio do Chile. Isso é muito legal. Idiotizadas. Idiotizadas. Depois eu passo direitinho para você, assim, mas eu acho muito legal até você ter citado, assim, porque eu gosto muito dessas coisas. E a gente lê muito. E eu achei curioso, assim, quando, depois de ter me arriscado isso, ver alguns leitores, homens de quadrinhos, virar e falar, pô, que legal, o seu quadrinho não tinha nenhum soco e nenhuma explosão e deu para ler. Tipo... Eu acho que o cenário brasileiro, essa galera toda que vem aparecendo, fazendo... É claro que a gente tinha Laerte, o Angeli, o Glauco, né? O Ziraldo, mas, assim, esse cenário novo mostra pra galera que tem aquela coisa de só compra super-herói, que existe vida de quadrinísticas fora do mundo de super-heróis e que as pessoas podem muito bem curtir isso tudo, sabe? Você pode... Eu sempre falo... Outro dia me perguntaram assim, você gosta da Marvel ou DC? Eu falei, eu prefiro a Image.
Que maravilhoso! Por quê? Primeiro, eu acho uma besteira esse negócio Marvel DC. Segundo, eu acho que hoje em dia a Image vem fazendo um trabalho muito legal com os autores, né? Os caras são da Marvel, são da DC, mas quando eles querem fazer o trabalho autoral deles, eles vão para a Image. Então eu sempre falo, eu brinco com isso, né? Na verdade, eu gosto de todas, porque eu leio todo mundo. Então não é aquela coisa, eu prefiro a Image, eu prefiro a Marvel, eu prefiro a DC. Eu acho que as pessoas têm que ler, abrir um leque, porque tem muita coisa legal além de super-heróis e afins. Não que super-heróis seja ruim, eu leio, né? Eu leio tudo. Sim, mas você pode separar e curtir várias coisas. Tem para todo mundo e para todos os gostos. E foi isso, verdade. né, que você comentou. Daí Exato. E como é que você... Peraí. Tá, você foi para Panini, mas você estava estudando para ser comissária. Não, esse daí foi bem antes lá. Eu estava como diretora da Astrofísica. Ah, você estava como diretora. Eu estava como diretora da Astrofísica, e aí eu tive uma ideia genial, assim, eu falei, olha, todo mundo conhece o planetário aqui em São Paulo, mas ninguém nunca ouviu falar da escola de Astrofísica. Eu vou fazer uma semana sci-fi. Eu vou trazer gente para vir aqui falar como é que o Spock funciona, o teleporte do Spock. Eu vou discutir como é que funciona fisicamente a dobra. Eu vou explicar como é que o Homem-Aranha consegue se grudar na parede, como que funciona o sol amarelo do Superman. Eu vou explicar tudo e as pessoas vão conhecer finalmente a escola de astrofísica. E aí eu recebi um não gigante, assim, não, o que você vai fazer? Porque existe uma diferença, existe a escola de astrofísica fica dentro do Parque do Ibirapuera, e o Parque do Ibirapuera, ele é cuidado pela Secretaria do Verde, é óbvio. Mas a escola de astrofísica deveria ser cuidada pela Secretaria de Educação, mas por uma questão governamental antiga, eu entendo completamente, eu não consegui explicar para o pessoal de parques qual era a utilidade disso, como que isso ia ajudar e tal. E o planetário sempre funcionou muito bem, sempre teve uma vida muito boa, assim, era super lotado sempre, então a gente tá ok, o que você tá querendo? Assim, e aí eu fui pra minha sala, eu chorei. Eu falei, cara, não é possível. Eu tenho que trabalhar com alguma coisa que eu gosto, eu tenho que trabalhar com quadrinho. Eu gosto de quadrinho, mas o que que faça? Eu não sei desenhar, eu acho que eu não sou boa para escrever. Eu vou estudar. Eu já tinha estudado pra caramba, eu vou voltar, vou estudar. E aí eu entrei em contato e eu vi que na USP tinha acabado de abrir, por uma coincidência, o programa de estudos da tradução dentro da Faculdade de Letras. Falei, cara, acabou de abrir o curso, acho que é um sinal. Eu vou atrás disso. E por conta dos trabalhos do MEC, eu estava fazendo muito trabalho com Shakespeare, assim, muito trabalho com leitura do Shakespeare e coisa assim, e eu descobri esse professor que trabalhava com Shakespeare. Então, eu fiz uma coisa, eu falei, escrevi um projeto inteirinho sobre o Shakespeare, porque eu falei, eu preciso estudar, eu vou largar essa vida de físico, vou voltar para cá. Então, eu fiz um projeto sobre o Shakespeare, falando sobre esses trabalhos que eu tinha feito na TV Escola, e propondo umas coisas com o estudo de latim, para o inglês e tal. E aí eu escrevi um outro projeto sobre quadrinhos que eu queria trabalhar com a coleção do Homem de Ferro específico e gírias dos anos 60 e 70. E aí eu levei os dois projetos para o John e falei, John, olha, me apresentei, eu falei, eu queria fazer um projeto, esse aqui eu ia gostar de fazer e tal, entreguei o Shakespeare para ele, mas esse aqui eu ia amar fazer. Ele empurrou de volta o Shakespeare e falou assim, então nós vamos fazer esse aqui. E ele topou. Eu achei ele muito legal, assim, ele topou de cara. Ele falou, eu não entendo muito de quadrinhos, eu vou te indicar que busque alguém na ECA. E aí foi quando eu conheci o Valdomiro Vergueiro e o Paulo Ramos, os dois amor no coração, que me ensinaram muito, eu aprendi muito com eles sobre quadrinhos, li muito. Boa noite aí pra galera que chegou, são o quê? Leituras de nerdices, quem mais? Uma galera que entrou. Boa noite para todo mundo. Bacana.
Ah, meu Deus, muito legal. E aí foi assim, então, durante as pesquisas eu fui aprendendo muita coisa, e aí eu falei, gente, eu lia muito esse material, tinha material em casa, eu tenho uma coleção do Homem de Ferro gigante, que eu não me envergonho de dizer, e aí, claro, o projeto começou a tomar alguns outros rumos por causa de um retângulozinho que fica no começo das histórias e que as pessoas... Eu falei, gente, como que chama isso quando o narrador está contando, né? Como chama esse espaço físico dos quadrinhos? E aí pergunta para um, pergunta para outro, morrendo de vergonha. Não posso Ninguém sabia te dizer que era um Valdomiro. recordatório. Exatamente. E aí eu perguntei para uma pessoa que me falou, olha, eu vou te colocar em contato com o Fernando Lopes, que é o editor-chefe da Marvel, e eu tive um piripaque, falei, como assim? Não, como que eu vou perguntar isso? Eu não tive coragem de perguntar para o Valdomiro, eu vou perguntar para ele. Aí quando eu vi, eu já estava no chat com o Fernando, e o Fernando respondeu na hora, recordatório. Eu nunca mais esqueci o nome. E aí foi quando começou esse contato. Passados 3 meses desse primeiro contato, um pouco antes eu fui até a Mitos, né? Entrevistei o pessoal, conheci já conheci os meninos do Pipoca, mas eu tive a oportunidade de vê-los fisicamente, assim, aquela coisa, meu Deus, gente, onde eu tô entrando? O Fernando, eu tremia quando eu vi o Fernando, assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, assim? Foi muito legal. Aí fui conhecer a arte, como as coisas funcionavam, o Elcio, Dorival, todo mundo. E foi muito bacana, assim. E aí, 3 meses depois, veio o melhor e-mail do mundo, perguntando se eu queria, já que eu estava trabalhando com tradução de quadrinhos no mestrado, e tinha aberto uma vaga de editor assistente, se eu não queria fazer as provas e tal, para passar. Virei 25 cambalhotas, e aí a história se fez, né? Foram 5 anos aí dentro da E daí Marvel. você entrou como editor assistente. Sim, entrei como editora assistente e li logo de cara. Eu me lembro muito, o Rodrigo estava editando, o Rodrigo Guerrino estava editando aquelas Uhum. histórias do Franklin Richards, o filho, né? Do Quarteto, era um livrinho pequenininho. E aí foi uma das primeiras plotters que me passaram para ler. Uma E aí, capa azul, capa dura azul, né? esse Essa mesmo. edição do Franklin Richards. Esse mesmo pequenininho. E eu lembro que eu já abri assim e vi uma cena do Reed Richards com uma lousa no fundo. E eu já olhei aquilo e falei, cara, isso aqui tá errado. Ele tá falando sobre evolução quântica. Para. Volta, você tá revisando o balão. Você tá revisando, agora você é editora, você não tá vendo a lousa de física do Franklin Richards. Para de ser louca e vai olhar outra coisa. É muito legal, assim, esse contraste. Mas eu acabei virando consultora de assuntos físicos quando eles são possíveis de ser explicados. E aprendi muito com os conceitos de física de quadrinhos, que a gente aceita. E é muito legal, assim. Aí veio essa história toda. De lá você assumiu a Marvel, né? Assumi a Marvel. Foram os 3 meses de experiência e aí eu fiquei 5 anos. 5 anos. Esses 5 anos você virou a editora da Marvel no Brasil, né? Eu virei editora, cheguei a editora. A Panini, hoje em dia ela tem o polo editorial dela lá, tem uma galera que faz algumas coisas, mas ela não consegue fazer tudo. Então ela passa algumas revistas, grande parte das revistas de linha dela, para Mitos fazer, né? A Panini hoje em dia costuma fazer mais as edições especiais, algum trabalho diferente, e as mensais manda para Mitos e a Mitos faz. É assim, e chegou essa divisão. Na época a gente estava com quase tudo, depois foi criando esse corpo da Panini, que achei muito, muito honesto, né? Muito legal essa divisão de você poder cuidar realmente do material de um outro jeito. Foi legal a experiência e a gente aprende muito, né? Com todo esse pessoal. E, cara, aí nesse meio tempo eu terminei o mestrado. Então, foram 3 meses de experiência. Depois eu editei a coleção dos Vingadores. Foi, acho que, o meu primeiro nome oficial.
Teve uma edição que eu trabalhei também para Eagle Moss, que saiu um pouquinho antes, que eu acabei trabalhando em paralelo, que foi o Batman Silêncio. O Batman Silêncio saiu antes da minha primeira edição como Marvete. Que eram duas edições, né? Foi Batman Silêncio 1 e 2, que era o início dessa coleção do Batman. Os 4 primeiros foi o Batman Silêncio 1 e 2, Superman O Último Filho e Torre de Babel. Esses quatro DCzinhas saíram com o meu nome antes. E foi até legal, que você estava falando sobre o pessoal que às vezes briga de Marvel, DC, Marvel, DC. A galera não sabe que eram 3 editores da DC sentados na frente de 3 editores da Marvel e ninguém se batia. A gente teve uma discussão ferrenha uma vez para ver se o Thor e a Tempestade... Né? As pessoas esquecem que é trabalho, né? É trabalho, não tem rixa. Tirando essa vez que a gente chegou a magoar um pouquinho os ânimos quando a gente viu se o Thor e a Tempestade estivessem no céu, qual dos dois tomariam conta quem controlaria o tempo, de verdade. E aí foi quando ferveu um pouco os ânimos, mas depois voltou tudo ao normal. Mas faz parte, né? Provocar um pouquinho também, né? Tem que, né? A gente tinha que discutir algumas coisas, assim, não tinha muito jeito. Mas era muito legal. E tinha essas inversões, né? Eu cheguei a traduzir uma parte da Mulher Gato, traduzi algumas coisas do Constantine, fiz bastante Aquaman. Tive uma oportunidade também com Robin, Nós Somos Robin, uma série, né? Algumas coisas. Então, é muito legal como a gente tem a Canário Negro, que eu adoro também. Acho foi uma edição bem trabalhosa, assim, que deu, mas foi muito bacana. E a gente acaba tendo nome um pouquinho nas duas, assim, né? A gente não... Vai se misturando, a paixão por quadrinho é única. E como é que era? A gente sempre fala assim, quão difícil é para a mulher estar num mercado como esse, mercado como um todo, o mercado de trabalho como um todo é machista, né? Não vou falar mercado de quadrinhos. Como é que foi para você, assim, a receptividade, a galera? Imagino que não tinha isso, né? Então, no começo, assim, eu confesso que eu tive um pouco de medo e eu levei umas carteiradas, assim mesmo. Eu lembro quando saiu uma matéria do Judão, acho que na época, eu tive os primeiros ataques começaram a vir, assim, no Facebook, sabe? Quantas revistas do Aranha você já leu para você estar editando Aranha? O que você está pensando que você vai fazer com o meu Aranha e coisas assim? Mas isso vinha o quê? Vinha do site, desse site do Judão? As pessoas acho que entraram no Facebook. Eu sempre fui muito ruim com redes sociais e eu deixei o Facebook aberto na época. Então as pessoas foram entrando, algumas mandando essas coisinhas meio grosseria, assim. Deixa eu só um minutinho, cara, desculpa. Galera, travou aí? Vocês não estão ouvindo a Carol? Estão, né? Tá ouvindo? Respondam, por favor. Olá. A gente está normal aqui. Não, tá entrando gente que eu estou vendo aqui. Acho que não travou, não. Acho que tá normal. Você tá me ouvindo, Cass? Eu tô te ouvindo. Tá normal. Ele falou travou, mas... acho que voltou. Voltou. Então, valeu, obrigado. Eu tenho um delay, eu esqueci, apesar de a gente estar falando meio que em tempo real, a galera escuta o que a gente fala 20, 30 segundos depois, né? Então tem um delayzinho. Tá todo mundo falando. Tá. Então, valeu, obrigado, gente. Obrigado. E daí, então, teve uma carteirada. Mas foi isso que me preocupa quando foi uma carteirada de um site especializado, foi isso? Não foi do site especializado. Eles foram muito tranquilos, eu não tive problema nenhum. Mas leitores de quadrinhos mesmo, assim, uns até muito novos, assim, eu achei uma agressividade de garotos muito jovens, sabe? Garotos de 13, 14 anos, assim, que entravam no Face, por conta do Face estar aberto, e aí falaram, essas carteiradas vindo dessas crianças. O Judão, pelo contrário, ele foi muito atencioso, assim, a matéria foi muito tranquila. Quem foi leitor menino, jovenzinho, assim. Isso foi quando você assumiu o Homem-Aranha, né?
Foi quando assumi o Homem-Aranha. Aí acho que eu mexi em alguns calos aí. O pessoal ficou muito bravo. Mas, e aí, eu lembro que eu respondi um só. E eu falei, olha, me dá alguns meses e depois você esquece meu gênero. Me dá 3 meses, 2 meses e depois você vê o meu trabalho. Se você vier... Você ficou quanto tempo no Homem-Aranha? Desculpa te interromper. 5 anos. Foram 5 5 anos. anos no Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha. No Homem-Aranha. Porque eu já comecei... isso para ele? Desculpa. Perdão. Não, eu Imagina. esqueço que tem delay, não dá pra gente fazer essa travada na papo. Vamos lá, continua você, por favor. Mas eu, por causa das coleções históricas, eu não tinha assumido ainda a linha mensal, mas como tinham as coleções históricas, eu já estava trabalhando com ele desde o começo. Mas aí foi quando assumi a mensal que aí o bicho pegou, assim. Aí eles ficaram bravos, mas depois passou depressa essa pequena fase. Aí eu também fechei o Facebook, fechei assim, bloqueei, né? As pessoas começaram a pedir. Os amigos, só quem é amigo pode ver. E aí eu fui deixando, mas o último ano chegou a ser mais complicado de todos para mim. Foi quando eu fechei a conta mesmo no Facebook. Foi quando eu assumi como editora-chefe os 2 últimos anos que eu fiquei na Panini. Eu acho algumas pessoas confundem ainda. Você saiu da Mitos para Panini ou você foi editora-chefe na Mitos? Na Mitos. Eu tenho mania de falar Panini por conta da pessoa fazer essa confusão com Mitos, mas foi na Mitos. Os meus 2 últimos anos que eu fiquei como editora-chefe lá da Marvel. Esses anos foram difíceis porque o pessoal acho que não sabe a diferença entre os roteiristas norte-americanos e os editores norte-americanos e a diferença dos brasileiros. Nós recebemos o material para ser trabalhado, a gente não diz o que vai ser escrito no material, nós somos tradutores, né? Nós traduzimos um material que foi pensado por uma equipe de roteiristas norte-americanos, envolvendo outras pessoas, britânicos, tem alemães, gente espanhóis trabalhando, tem um monte de gente, mas a gente traduz esse material. Quando eu assumi como editora-chefe, eu comecei a receber umas reclamações do tipo, o que você está fazendo com o meu Capitão América? Por que o Sam Wilson virou... desculpa. Por que o Capitão América ficou negro, né? Tem um monte de coisa. Você virou gay. Tem umas questões algumas questões que são muito mais do que apenas mexer com personagens, né? A gente vê que não é só tá mexendo, na verdade, porque está fazendo, mudando gênero, mudando cor, então não é só aquela... Fica uma coisa meio velada, ou realmente é um racismo que existe e que, infelizmente, a gente tem que conviver. Não deveria nem conviver com isso. Exato. E aí foi quando eu falei, gente, eu vou fechar minha conta no Facebook, assim, porque como a gente não tem tempo para vir falar para as pessoas, ou explicar para as pessoas, porque as edições têm que sair, a coisa tem que sair, tem que acontecer. Então, eu falei, olha, virou um tipo de ofensa da qual eu não queria fazer parte. Eu fechei e falei, chega, acho que eu vou dar uma zerada e quando eu conseguir respirar de novo, eu volto com o Facebook, quando eu puder ter mais tranquilidade ou ter mais tempo para explicar para as pessoas que eu não fiz nada com o Capitão América, a gente só traduzia o Capitão América. Mas é muito louco, assim, por isso que a gente tem que agradecer muito espaços como o seu, para a gente poder falar e as pessoas entenderem, conhecerem um pouquinho mais. Foi a época dos erros também, né? Foi. Começaram de revisão, né? De revisão. Foi uma época bem complicada, assim, por decisões a gente precisava de mais pessoas, mudança, a moeda mudando, as coisas mudando, políticas internas mudando, a coisa complicadíssima lá, eles começando a formar aquela equipe interna para evitar certos tipos de problema. Então, era um momento muito delicado.
para tudo, né? Então, eu lembro que eu falei, gente, é meu trabalho, assim, apesar de ser um hobby, de ser uma paixão, e de eu ter feito aquilo com o maior carinho possível, assim, depois eu conto umas coisas que tem por aí que as pessoas não sabem, mas a gente tinha que ter tido um distanciamento, eu precisava desse distanciamento para poder seguir com o trabalho, com a carreira e entregar aquilo da melhor maneira. E eu tenho muito orgulho, assim, das edições do Aranha, que eu fui responsável principalmente, assim, é o que eu mais me orgulho desse tempo todo, assim. Você ficou até o início dessa fase que o Ryan Otley desenha, né? Você fez o número 1 desse Homem-Aranha novo, não foi? E depois saiu, foi isso? Aí eu saí. Foi só o número 1. Foi só o número 1. Quando finalmente eu consegui traduzir o Homem de Ferro, que eu traduzi o número 1, eu adaptei o número 1 e o 2, e aí o Aranha com essa fase nova, aí eu acabei saindo por conta, assim, ainda gosto muito, mas eu tinha certas diferenças com questões com a Mitos, e aí eu resolvi, simplesmente acho que quando os caminhos ficam muito diferentes, é mais honesto cada um seguir o seu, e foi o que eu preferi fazer. Acabei saindo, apesar do coração rachado, assim, de dor, e foi uma época muito difícil, assim, foi muito difícil, mas era uma opção e acho que era o momento certo ali de fazer, né? Leitores de Nerdice está perguntando aqui qual parte mais difícil de traduzir quadrinhos. Vi alguém reclamando da tradução, te chateia muito? Essa é a parte mais difícil, você foi na veia, assim. Quando o nome do tradutor do quadrinho aparece, é porque ele fez uma meleca muito gigante. Se ninguém falou nada sobre o tradutor, você fez um excelente trabalho. Então, a gente passar despercebido é o que a gente reza todos os dias quando a gente entrega uma tradução, assim. É que ninguém nem veja. Nem viu meu nome, então fiz um bom trabalho. Você saiu da Mitos, coração rachado, né? Triste de abandonar o Aranha. É um personagem que você gosta demais, né? Muito, 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 cara. Assim, é um pouquinho de tudo que eu tenho na vida, assim. É o gato que chama aranha, a caneta que é aranha, as coisas são, né? Eu adoro, assim, eu tenho uma loucura por ele. Eu me identifico muito com o Parker, assim. O Flávio Paula Basman, imagino que ele seja contrabaixista. Mitos e Panini são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. A Mitos faz o trabalho editorial para Panini em algumas edições, né? Na maioria das mensais, dia e algumas outras. Tá? Estou certo, Carol? É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Você saiu da Mitos, mas você, durante esse trabalho com a Mitos, você já estava produzindo, né? Fazendo quadrinhos, escrevendo, né? Já tinha saído do POV, que aí eu acabei ganhando o HQ Mix como a roteirista, né? Revelação. 2018. E 2019 eu consegui fazer o meu livro de tradução, acho que até o Flávio comentou. Flávio, obrigada. Que é o livro de histórias e tradução em quadrinho, que é um recortezinho do meu mestrado. Olá! É um pedacinho do mestrado. Eu até hoje não peguei, sabe? Eu tenho que pegar o teu livro. Ainda não peguei. Se eu pego um aqui também depois. Porque eu acabo... como a editora fica aí no Rio, eu vou conversar com o pessoal, a gente troca uma ideia. É a Transitiva, ela fica aí no Rio. Depois eu falo, obrigada, Flávio. Eu troco uma ideia com o pessoal e aí a gente se fala nos bastidores aí. Depois eu vejo pra você, Cass. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual o trabalho que vocês mais se orgulham em fazer, mais se orgulha de ter feito na época da Marvel? Eu acho que editar o Aranha, para mim, foi uma experiência incrível. Sabe aquela coisa que você entra no primeiro dia de trabalho e você fala, será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo assinar um dia essa... Será que eu consigo? E então, assim, o Aranha para mim foi um presente, assim, eu cheguei a ficar com falta de ar no dia que eu peguei o Aranha, assim, eu falei, não acredito que essa frase ficou feia, né? Desculpa.
assumi essa edição Devia ser do pior, se você tivesse falado, peguei o Peter Parker. Aí ficava feio. Não, mas foi essa no dia que eu assumi essa edição. Mas eu lembro também o Deadpool, por incrível que pareça, assim, ele me permitiu fazer um negócio que é muito gostoso. Se vocês pegarem as edições e vocês abrirem a. Depois eu passo os números direitinho, passo até. Eu te mando uma foto. Na época que eu assumi, estava tendo uma mudança na Panini e a gente tinha que começar a soltar as revistas com uma quantidade certinha de páginas. E eu lembro que sobrou uma página e eu falei, eu não queria fazer anúncio. Será que eu posso ficar com essa página para mim? E aí eu conversei, mas como assim ficar com essa página para você? E eu conversei com um pessoal da arte, na época foi o Fernando Chacur, que trabalhava lá na Mitos também, e a gente bolou um Deadpool com um Deadpoolzinho anjinho e um Deadpoolzinho demoninho, e eu fazia o texto, aquilo é arte do Chacur, a gente, claro, reaproveitando uma montagem que o Chacur fez, e eu fazia o texto indicando o que era aquela revista todos os meses, como se fosse o Deadpool. Então aquilo só saiu nas edições brasileiras, aquilo não tem em outro lugar. E eu tenho um certo orgulhinho disso. Eu acho que é uma edição que a gente pode brincar um pouquinho. O Deadpool permite quebrar essa quarta parede, então, por ele permitir eu quebrar a quarta parede, por isso que eu pedi para ser na revista dele. E foi muito legal, assim, é bem bacana. Eu lembro dessa época com um certo orgulhinho, assim, ninguém sabe dessa, mas tá aí. Foi feito o trabalho, agora sabem, né? Tá aí contado. E foi muito legal. Qual o arco de histórias que você mais gosta do Aranha? Cara, você me pegou assim, porque eu tenho um carinho pelo Aranha imenso, assim, eu não consigo separar a fase de Straczynski, eu não consigo separar uma coisa assim. Eu sei que até as fases mais estranhas, tem gente que xinga a saga do clone, cara, eu gosto do negócio mesmo, porque eu acho que eu cresci, eu digo que eu cresci com o Parker, né? Gostar da Gwen Stacy traindo o Peter Parker? Aquilo pra mim é assim, tipo, não, ela nunca trairia ele, cara. É muito isso, é muito. Você chega a ficar sentido, assim, e eu lembro de sofrer algumas coisas com ele. Eu achava o máximo aquele lance de embolar e de se preocupar com a roupa para deixar num cantinho, num telhado. Tipo, isso é muito real. E eu lembro que eu lia muito, assim, eu escondia a minha revista do Aranha no meio do livro de geografia na escola. E às vezes ficava sentada num cantinho, lendo o livro de geografia, com uma aranha no meio. E eu lembro de tomar muito tranco nas costas e aqueles puxão de sutiã, assim, que eu queria chorar de dor depois. Mas eu lia muito Aranha nessa época. E eu entendia a dor do Parker, assim, às vezes, tadinho, dele tá sozinho, dele tá preocupado. Eu falava, ai, cara, como eu queria trocar uma ideia com você. Você editou essa fase do Straczynski? Que ele colocou Não cheguei. Era você? Ainda não, né? Ainda não, ainda não. Que bom, eu lembro né? de ter. Que bom. Que aquilo dali era brincadeira, não. Eu fiquei tão mal. Falei, cara, o Peter Parker já é um cara tão ferrado. E daí o cara ainda coloca que ele foi corno durante a adolescência, namorando. Adolescência, juventude, né? Namorando a Gwen Stacy com o pior inimigo dele. Aquilo ali é uma facada na facada no peito. Machuca, a gente chega a sentir dor com eles, né, cara? É muito legal isso. Que bom que você se identifica. Sim, eu gosto muito do Aranha. Gosto muito. Eu gosto. Gostar do Aranha é assim, porque eu lembro da primeira vez que eu tive contato com o Homem-Aranha, era um livro ilustrado da Cedibra, que era um Homem-Aranha contra um ser do espaço, super estranho. Acho que eu lembro de... Uma revista que a Cedibra, sabe desde que a Cedibra tinha direito disso? Era um desenho até bonito, mas era um Homem-Aranha contra um ser do espaço. Se eu achar essa imagem, quando eu colocar o vídeo amanhã no YouTube, eu coloco a imagem aqui para vocês verem. Mas foi a primeira vez, acho que em 83 essa revista saiu, 84, eu acho bem velha. Era um álbum grande, assim, formato um pouco maior do que o formato americano, e era um Homem-Aranha contra esse ser estranho. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Homem-Aranha.
eu comecei a ler muito novo, né? Então, né? Mas nessa época eu ainda não li. Então deve ser em 83. Cara, que legal. São coisas que a gente... Eu tenho um carinho enorme pelo Homem-Aranha. São Que anos. legal. E daí, hoje eu digo que eu sou uma putinha do Tobey Maguire por causa do Homem-Aranha, né? Porque É verdade. se não fosse o Homem-Aranha do McFarlane, talvez eu não fosse putinha do McFarlane. Se o McFarlane tivesse ficado desenhando só o Hulk, eu nunca teria virado um fã do McFarlane a ponto de ficar comprando todos os bonecos de Spawn que ele faz, sabe? Porque os bonecos seguem o desenho dele. Então, eu virei uma... É maravilhoso. E eu lia Spawn escondido também. Eu comprava escondido depois da banca perto da escola e lia também no livro de geografia. Tava tudo lá. É muito bom, né, cara? Muito bom. E daí você fez o seu livro. Vamos voltar para você. Sim. Você fez o seu livro. Galera, eu acho melhor uma coisa. Eu acho melhor eu encerrar aqui e a gente abrir uma outra live, porque já vai acabar o tempo. São 21h57, a gente começou 9 horas. É 1 hora certinho que eu tenho isso no Instagram. Né? O Instagram dá 1 hora certinho para a sua live, daí você tem que encerrar e voltar. Então, para a gente continuar, no próximo bloco, então, saindo daqui, eu já vou abrir a live. No próximo bloco, a gente vai falar do trabalho quadrinístico da Carol e do Estúdio Patinhas, que é o novo trabalho dela. Então, a gente vai fazer assim, eu vou encerrar essa primeira parte aqui, onde a gente já falou até a saída dela, da Mitos, /Panini, quando ela deixou de ser editora da Marvel no Brasil. E vamos falar agora, no próximo bloco, sobre quadrinhos, os quadrinhos que ela faz, o trabalho agora do seu estúdio, que inclusive está fazendo coisas para Devir. Eu vi que o Paulinho entrou aqui. Então, daqui a pouquinho, vou encerrar e daí vocês voltam. É coisa rápida, a gente já volta. Ó, Paulinho, ó, para você. A gente já volta. É 1 minutinho, é o tempo de encerrar e voltar, tá bem? Beijinho, já voltamos. Combinado. Mas agora vamos lá. Carol, então você saiu da Panini, lançou seu quadrinho em 2018 e 2019. 2019, tá certo? 2019 você lançou seu livro. E daí você fez mais o quê dos quadrinhos? Aí, de quadrinhos, eu acabei dando uma pausa, mas aí eu comecei a produzir junto com o Gui aqui. A gente tinha um trabalho nosso antes, a gente tinha essa ideia, por causa do Peter Parker aqui, do gato, a gente começou a criar o Conde Patinhas, né? E a gente começou a conversar, inventar essas histórias do Conde, até que um dia a gente resolveu, vamos lançar o Conde Patinhas, e a gente começou a colocar... A câmera. Tá com muito perto aí. Acho... Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Joia, eu vou mais... Vocês lançaram os contos. Aí a gente lançou essas tirinhas do Conde Patinhas. A gente começou a fazer aqui no Instagram, a gente criou... No começo estava indo tudo mais para a parte do estúdio. A gente lançando as partes... a tirinha no Conde Patinhas, no estúdio, e aí a gente resolveu separar. A gente criou uma página só para o Conde Patinhas, e aí a gente começou a lançar. Então, quem quer ler só as tirinhas do Conde, dá para seguir só a página do Conde Patinhas e não ver nada do estúdio. E aí a gente deixou a página do estúdio para contar as coisas que a gente está fazendo, né? Para contar sobre os eventos, sobre os lançamentos, sobre as coisas que a gente fez. Tem aí essa surpresinha da Devir, né? Que a gente tem essa parceria muito bacana. E o que eu digo que foi bacana, assim, sair da Mitos, foi poder atender e trabalhar com muitas outras editoras, né? Foi poder ampliar esse espaço e a gente conseguir trabalhar, então, não só com a Panini, que às vezes a gente presta alguns serviços para eles, como a Devir, que a gente conseguiu trabalhar juntos, a gente faz algumas coisas para script, e aí a coisa foi... Você presta serviço para Panini ou para Mitos? Para Panini mesmo, aí é direto agora, direto. A gente entregou aí uma coleção histórica dos Paladinos Marvel,
Então, para Panini aí foi bem bacana trabalhar agora direto, mas aí foi mais a parte de letras. Só explicar para a galera, vocês lá fazem o quê? Os balões ou as capas, né? Porque as capas dessas edições históricas, elas são feitas no Brasil, é tipo umas colagens, montagens, né? Não vem da Marvel essas capas, são feitas no Brasil. Não vem da Marvel. É feito no Brasil. Essas daqui, quem montou foi o Guilherme Baldin. E ele tem uma arte... Baldin, para quem não conhece. O Guilherme Baldin é meu parceiro e meu sócio do Estúdio Patinhas, né? A gente abriu o estúdio juntos. Ele também trabalhou na Mitos, né? Mitos para Panini. Então, trabalhou uma época lá fazendo os quadrinhos. E o pessoal da arte tem um trabalho diferente. Eles trabalham com as duas editorias ao mesmo tempo, né? Então, ele fez muita coisa para DC, bastante coisa Marvel. Chegou a fazer coisas para Vertigo também. Então, tem uma experiência bem grande com essa área de montagem, de parte da arte dos quadrinhos, né? Ele tá ali no outro quarto. Vou ver se ele dá um... participar, pode vir para cá, para vocês falarem. Afinal, vocês são sócios do Estúdio Patinhas. Não pode perguntar. Vê se ele quer participar. É isso, gente. Ao vivo é isso. A gente faz, né? Estão gostando ele tá terminando... Oi? Não entendi. Ele tá terminando letras ali. Aí ele falou, eu já dou uma passada ali. Mas legal. A gente tá terminando umas coisas aí que a gente tem que entregar na correria ali. Faz tudo, então, né? Faz tudo. A gente divide. Ele cuida dessa parte de artes todinha do estúdio. Então, ele não... Eu fico com a parte de tradução e edição. Quando tem. Porque agora a gente consegue prestar os serviços separados, né? Se alguém precisa só de tradução, eu posso fazer. Ou se alguém precisa só de edição, que é o caso, a Script me convidou para fazer aquele trabalho, o projeto da Emília 100 anos, e eu tô só editando o material, né? Então eu não escrevi, eu só cuido da parte da edição. E o Gui é o que faz toda a parte de artes aqui do estúdio. Então, ele ilustra o Conde, ele também faz os roteiros do Conde, ele tem toda essa parte das letras com a Devir, e que a gente presta esse serviço, a Panini faz essas capas, faz essas coisas. Então, é ele que corre atrás dessa parte, está lá terminando mais uma ali do estúdio. A gente tem umas coisas para mandar aí para a Devir também. O Paulinho anunciou aqui no Mundo Gonzo, foi legal porque repercutiu, todo mundo começou a dar, e é bom que levantou um pouco a bola do Mundo Gonzo mesmo, depois de todos esses anos, que ele anunciou aqui que o East of West ele vai lançar, e daí falou que era vocês estavam fazendo as letras, né? Exatamente, isso é muito legal. A gente começou com um trabalho, deixa eu ver, tá ali, depois eu pego. A gente fez as letras do Eles Nos Chamavam de Inimigos, da Devir também. Foi nosso primeiro trabalho junto com o pessoal da Devir, e o Gui fez a capa também, né? Claro, o pessoal da Devir tem... Deu uma travada aqui. Inimigos. É um do Jorge Takei. Travou de novo. Repete. Deixa eu ver, peraí. Não, travou de novo, foi o áudio. Não sei se a galera escutou. Aqui, ó. Do autor do ator de Star Trek, que é o Jorge Takei, que era o Zulu, né? É o Zulu, o capitão da nave lá, né? Então, o capitão não, perdão. Ele cuida, o piloto da nave. E é muito legal. A edição da Devir ficou muito bonitinha. O Guilherme fez as letras para o pessoal, e foi nosso primeiro contato com a Devir. Foi muito legal, assim, o Paulo e o Kleber são muito queridos, assim, é muito, muito legal poder trabalhar com eles, assim, é o que eu falei, a Panini, quando eu estava na Mitos, a gente não tinha tempo para conseguir trabalhar com outras coisas, e poder fazer o estúdio foi bacana, porque a gente consegue agora trabalhar com um monte de gente que a gente sempre quis. Paulo, meu amor, muito Paulinho, legal tá aí. Paulinho eu conheço há muito tempo, né? A gente se conhece desde a adolescência, nós dois. Ai, que legal! Que máximo! Muito tempo. Que legal. Outro dia
no dia da live da gente, estava falando, a gente se conheceu, os dois eram vendedores, né? Eu era vendedor da Ponte HQ, adolescente, 16 anos, e o Paulinho era vendedor da Devir. E daí eu fico muito feliz de ver, assim, pô, de vendedor. Hoje o Paulinho é um dos cabeças da Devir. Eu acho super, super... Assim, eu tenho muito orgulho dele, sabe? Assim, já falei isso para ele, eu sou muito... quando eu gosto das pessoas, eu sou muito assim. Eu tenho orgulho das coisas que elas alcançam, sabe? O Paulo é um desses casos. Não, ele é maravilhoso. Por tudo que ele está fazendo lá. E assim, é bom que ele tem um gosto de quadrinhos muito parecido com o meu, então ele está sempre trazendo quadrinhos que eu gosto. Então, é batata. Que legal, cara, que legal. Isso é muito legal. E o catálogo deles é maravilhoso, né? A quantidade de lançamento é incrível e cuidadoso. Eles têm um catálogo muito cuidadoso, assim, muito bom, assim. A gente se apoia na Devir para ler. A gente sempre fala, para ler coisa boa, a gente corre lá, né? É muito legal. A gente tem, claro, a galera sempre reclama dos preços. Eu entendo a reclamação. O quadrinho não é algo barato mas todo mundo esquece também que a Devir não trabalha com tiragens de 10 ou 5, 6 mil, 8 mil, como a Panini. Mas a gente tem... Eu entendo as reclamações, mas continuo dizendo, a Devir tem sempre materiais muito, muito legais, que se você juntar um pouquinho, dá para comprar e ler algo bom. Pensa assim, se você fosse gastar com cinema, o cinema hoje em dia... Agora não dá para gastar com cinema, porque você não tem como ir para cinema. Uma entrada para cinema num dia normal, se você demora, você vai gastar 60, 70 reais, que é a entrada, é o refrigerante, a pipoca, só nessa brincadeira, um dominguinho, estacionamento do carro, 70 reais. Revista em quadrinho, você vai ter para sempre. Você não vai ler não vai assistir só uma vez e acabou. Entendeu? Você tem dependendo do quadrinho, você vai ter uma diversão durante a semana inteira. Eu sempre falo isso. Alguém perguntou alguma coisa para mim. A gente lê também muita coisa. Fofes. Marcelo, obrigado. Ei, Cass, entrei aqui só para dizer que curti pra caramba a arte que você compartilhou recentemente. Da próxima vez que eu te ver correndo, eu estou sempre correndo na CCXP, eu te dou um abraço. Não, vamos você. Depois... a Carol, Márcio. Obrigado pelo carinho. Valeu mesmo. E Paulinho, você que é um chuchuzinho. E daí vocês têm esse contato com a Devir, e é legal que assim, vocês estão trabalhando para a Devir, trabalhando para a Script, trabalhando para a Panini. Isso é legal para você, que começa a ter um contato maior com as outras editoras. Antes você ficava restrita só a Panini, na verdade você ficava restrita aos mitos, né? Só, exatamente. Então é muito legal a gente poder ter esse espaço, né? E aí acabou pintando esse convite também, que foi uma surpresa. Eu estava escrevendo algumas tirinhas junto com a Dani Marino, e quando a gente viu, e ali a Harumi ilustrando, e quando a gente percebeu, isso foi tomando uma carinha mais de mangá, uma coisa mais assim, e quando eu vi, a gente acabou virando autora de mangá. Eu falei, eu nunca imaginei isso na vida, que a gente ia conseguir. Isso, eu acho que sai esse ano ainda. As coisas deram uma atrasadinha por conta desse problemão todo que a gente está passando, né? Mas já era para estar saindo, assim. A gente tinha pensado até em lançar no FIC, mas acabou tendo esse delay, né? Eu não sei nem como é que tá de gráfica e tudo mais, eu até preciso perguntar pro pessoal. Como é que isso aí ficou? Foi cancelado, né? Sim, vamos ver aí como é que as coisas ficam. É o momento da... A gente está vivendo um momento bem diferente. É um momento de se reconhecer como sociedade, como um todo, né? A gente vai mudar muito a forma de se relacionar. O coronavírus, de certa forma, está fazendo isso. Acho que vai mudar muito a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com os amigos. Então, quando eu falo relacionar, é contato, tá, gente? Tipo abraço, aperto de mão, essas coisas. Acho que por um bom tempo a gente vai ter uma vivência bem diferente disso tudo. Que é triste, mas
é a realidade que a gente vive agora e a gente e o mundo, né? Então, não sei como serão os eventos daqui por diante, não sei se teremos mais eventos grandes esse ano, espero que sim, espero que as coisas melhorem, né? Eu tenho muita fé na ciência, então vamos ver como as coisas vão andar. E daí seria esse ano o lançamento do quadrinho de vocês, qual seria o nome? Ficou Sem Limites, Lia Harumi Sem Limites, porque a gente pegou uma personagem só, que é a Lia Harumi, e a gente fez um quadrinho dela, né, e acabou contando experiências da vida dela em diferentes fases. Então tem a infância, algumas tiras são da infância, algumas da adolescência, algumas de vida adulta e outras ela fica até uma terceira idade. E aí ela vai contando essa experiência também de ter envelhecido e agora com netos e como é que essa coisa toda funciona para ela. E como é que foi o esquema? Você escreveu junto ao Geek Wood, dizendo que te ama. Marina. Viu? Bonitinha. Como é que foi isso? Geek Wood é bonitinha ou bonitinha? Já não sei mais. É a Marina. É a Marina. Como é que foi? Você dividiu o roteiro com a Dani, foi isso? Com a Dani, isso. A gente começou a escrever algumas coisas, a gente conversou algumas vezes, e foi legal porque o processo desse quadrinho já foi meio que na onda que a gente está vivendo agora, né? A Dani mora em Santos, eu tô aqui, e a Lia é do Sul. Então, nós tivemos que fazer todas as conferências, assim, por WhatsApp, a gente conversou, a gente montou a personagem, a gente conversou como ela ia ser, a gente foi criando estruturas, e aí, ainda bem, santo Google Drive, que a gente vai compartilhando as pastas e as coisas, então a gente pediu para a Lia mais ou menos alguns conceitos, ela foi mostrando como era o rosto da personagem, a gente entendeu como era a personagem e aí começou a criar, então, fases da vida. E aí, quando essa coisa, para as tiras não ficarem muito soltas, que a gente foi escrevendo. Quando a gente viu, aí a editora doidinha, cheguei e falei, gente, e se a gente dividisse em fases e a gente conseguisse colocar... Elas adoraram a ideia e a gente seguiu, então, fazendo essas fases diferentes e contando experiências femininas de mulher, mães, avós, meninas que foram adolescentes e meninas que liam quadrinho, que gostavam de coisa e que sempre puseram o dedinho aí nesse mundo masculino, né? Que a gente precisa tirar esses rótulos, mas a gente fala sobre isso também, então a gente conta essas experiências diferenciadas aí para um olhar mais feminino, são 3 meninas aí contando essa história. Essas histórias. Os diálogos vocês dividem também? Os diálogos dos balões vocês dividem também? A gente intercalou as tiras. Então, algumas são da Dani e a gente foi dando sequência na linha. Ah, você falou sobre isso, então eu vou escrever agora sobre isso aqui. Tem uma coisa sobre a Mulher Maravilha. Era uma personagem, às vezes, que estava presente ali. Então, falou disso da Mulher Maravilha ali, eu vou falar disso aqui. Aí a gente puxa ela assim, aí faz assado. E a gente foi fazendo esse bem boladão aí. E ficou bacana. Então, as tiras são meio que alternadas, assim, entre uma minha e uma da Dani, e a gente vai trocando isso. Você vai sair por qual editora? Já tá certo? Vai ser pela Script? Vai ser pela Script. Vai sair pela Script. Douglas fica feliz, né? Fica. Acho que vai ficando cada vez mais feliz. Espero. Aos poucos ele vai criando um catálogo bem legal, Douglas, né? Editora pequena, vai fazendo um catálogo maneiro, assim, cheio de material, sempre interessante e pertinente para o mercado, né? É importante também a editora ajudando os novos artistas, ajudando a galera que faz quadrinho aqui no Brasil e tal, né? É sempre importante ter uma editora assim, né? Sim, e eles têm essa parte também de alguns quadrinhos mais de pesquisa, mais de contexto histórico, isso é bem bacana, né? Então é legal ter uma editora que você tem essa gama, assim, a gente vai a gente vai completando essas coisas. Valeu! Fê, muito legal, a filhinha dele também, mó bacana, Cauã.
tem um canal muito gostoso. É legal esse carinho, a gente fica tão feliz como o Conde Patinhas, assim, ele foi aceito, porque é um personagem novo, né? E a gente consegue sempre trocar ideias com o pessoal. O último evento que a gente participou, coincidentemente, foi o Fuzue, e é muito legal, muita gente vindo falar com a gente, perguntando do Conde, querendo saber para onde o Conde vai, como que vai ficar essa origem do Conde, e a gente já contou. E a origem é uma coisa secreta, Cássio, depois eu preciso te mandar. A gente criou uma origem impressa, e aí conta por que o gato é daquele jeito, mas as pessoas já estão chegando na internet a entender como é que o gatinho funciona, como que ele é de verdade, e tá dando mais essa cara já. O Estúdio Patinhas, o Conde já tem 2 anos, né? Já tem quase 2 anos. Não, tem um ano. A gente tem 1 ano de estúdio, vai fazer agora em junho. 1 ano de estúdio. O estúdio e o Conde, é isso? O Conde, os dois. Eu tô tão perdido no tempo. Minha cabeça já era 2 anos. É muita coisa. Acho que a gente tá... É muito tempo, né? E acho que a gente fica meio... Na correria, a gente acaba perdendo um pouco de noção do tempo, assim, né? Mas vai fazer 1 ano de estúdio em junho. E o Conde nasceu praticamente junto. Foi quando a gente resolveu fazer o primeiro evento e levar o Conde lá para o circuito catarinense. Foi muito legal essa experiência. E o Conde foi super bem recebido lá. E a gente ficou motivado a voltar e continuar com as tiras e continuar com as coisas. Então, foi muito bacana, assim, participar disso. Em 1 ano de estúdio já tem um portfólio bem legal, né? Tem umas coisinhas aí bacanas. A gente tá... Essa parceria com a Devir deixou a gente muito feliz, assim, mesmo. É uma oportunidade de poder ver mercados novos. E como eu falei, a gente sempre gostou, sempre foi leitor de quadrinho adulto, assim. A Devir tem esse cuidado com esse quadrinho. Então é muito gostoso a gente ter essa parceria, poder fazer os lançamentos. Deu tempo de escrever algumas coisas. E eu tô com os roteiros ainda, que eu ainda... Depois eu vou te contando, mas eu tô com 3 coisas aí no forno para sair. Então, tô conversando, a gente está montando, criando. Vou trazer umas outras novidades, mas foi legal esse ato aí, até a gente começar a pegar o trabalho de novo com a Panini aí direto, com a Devir, com a Script em si. E eu tive um tempo para escrever algumas coisas. Uhum. Então, foi muito legal. Tem uma coisa que eu e a gente está preparando aí também, mais um lançamento para vocês. Depois a gente vai correr atrás aí de contar para todo mundo. Mas foi legal a gente conseguir produzir, né? Ele tem um trabalho independente também, que é bem bacana. E a gente vai ver. Tem até uma pergunta aqui sobre o trabalho independente. O que você acha das HQs independentes, Catarse, etc., do Art Comics Drawing? Gente, eu adoro HQ independente. Eu acho que é um espaço que os quadrinistas têm para se manifestar. A gente precisa desse espaço para contar outras histórias, né? Como a gente falou no comecinho da outra live, que a gente precisa contar histórias, que a gente tem mais quadrinhos além de super-heróis. Então, tem bastante coisa, e é nesses artist alleys aí que a gente conhece muito trabalho bom. E a gente conhece muito quadrinista legal. Então eu super indico, assim, tem muita coisa boa saindo. Esse trabalho mesmo da Emília, eu indico bastante porque são 20 quadrinistas que você vai levar em uma edição só. Então você vai poder ver 20 traços diferentes, você vai conhecer 20 pessoas diferentes. São 20 formas de contar a história diferentes. Então é legal para quem quiser conhecer e mesmo assim... sempre passar no Artist Alley, que eu acho que é muito importante, né? É um espaço muito legal para o quadrinista nacional poder realmente mostrar o seu trabalho. Eu acho muito legal. O Gui tá lá enrolado, não vou pedir para ele vir falar com a gente, até porque daqui a pouco está acabando a live. Mas nesse 1 ano você já pegou esse monte de editora, você está com o seu trabalho autoral. O que você traz para você? O que os quadrinhos trouxeram para você, para sua vida? A gente vê esse monte de coisa daquela menina que era uma professora, que estudou astrofísica,
se formou, pensou em ser comissária, depois virou diretora, dando aula no MEC e hoje em dia trabalhando com aquilo que ela sempre gostou desde criança. Eu acho que não tem como dizer mais que eu acho que esse sorriso assim, é meio que um pouquinho de tudo isso junto nisso tudo. A Lila tá aí, vou aproveitar então, Lila. Eu morei uma época com a Lila, a gente dividia uma casa, e a Lila sabe quantas e quantas vezes eu voltei para casa e sentei na frente da minha estante, assim, eu tinha uma estantezinha singela de quadrinhos, hoje em dia eu tenho um monte de quadrinhos esparramados por aqui, juntei com os do Gui, a gente também. Mas a Lila tá aí, ela não me deixa mentir de quantas vezes eu sentei e fiquei admirando, assim, o trabalho e quantas lagriminhas ela viu escorrendo de olhar e falar, pegar uma edição, que nem eu peguei essa daqui, e falar, a gente trabalhou aqui, a gente viu cada coisa. Eu acho que os quadrinhos trouxeram muita felicidade, assim, muito desse sorrisão, assim, é por conta deles. É por eu ter conseguido chegar aqui, por eu ter conseguido mostrar um pouco do meu trabalho, por me respeitarem um pouquinho, deixarem esses xingos de lado e terem visto que eu tinha condição de continuar. E por essa força toda e por esse monte de amigos que eu trouxe na bagagem, pessoas incríveis que eu conheci, né? Pessoas que a gente dividia pegando carona por aí, indo para outros eventos da Devir, né? Então, dividia com momentos, assim, isso é muito legal. Isso não tem que não precisava nem ter pego, né? Era só andar um pouquinho. É longe pra caramba. Era 2 quadras à frente. Que vergonha aquilo. Era bem do lado. Esse é o mal. Assim, vocês pelo menos moram em São Paulo. Eu não, eu era do Rio. Sabe? O Igor não tinha a menor ideia de onde era o negócio. Não, vamos pegar aqui o carro, vamos pedir pegar um táxi aqui, porque é muito longe. A gente entra no carro, 2 minutos depois o carro para. A gente olha um pro outro, o motorista é aqui. Era só descer a rua. Heróis, né? Deu R$8 na corrida. Foi muito baratinho. O relógio, acho que o relógio em São Paulo começa em 7. Só desceu aqui assim, carro. Que vergonha. Mas foi maneiro. Foi legal. Eu acho que os quadrinhos me deram esse tipo de presente, sabe? Para essas histórias todas para contar, pra gente rir, pra gente lembrar dessas coisas e abraçar as pessoas quando eu podia, até então, nos eventos. E agora, esse mundo novo, porque aqui mesmo junto, assim, mesmo distante, né? Fisicamente distante, a gente tá todo juntinho aqui, todo mundo junto e muito perto. Deixa eu mostrar o Peter Parker, já que ele pulou aqui, ó. Ele não quer aparecer, não. Olha o Peter Parker. Cara dele. Olha lá. Ele não tá afim, ele quer ir para outro lugar. Ele tá olhando lá para cima. Ele quer ir para a caminha dele. Ele tava pulando para a caminha. Mas é isso. Muita coisa boa junto, assim. É muita alegria. Os quadrinhos me deram muita alegria. Me deram um parceiro incrível, é muito legal trabalhar com o Gui, ter conhecido ele, e toda essa parceria mesmo que é no estúdio. São trancos durante o dia, às vezes a gente divide um monte de tranqueira à noite e passa perrengue junto, mas tá aí, eu acho que até os quadrinhos eu tenho que agradecer por ele ter vindo junto. Legal, viu? Uma vida. Carol, muito obrigado. Se a galera quiser encontrar vocês nas redes sociais, como é que faz? Passa aí o seu... Espero que vocês tenham curtido o bate-papo também com a Carol, tá? A Carol tem uma história muito legal de vida e um trabalho muito, muito legal nesse meio. Eu fico feliz de te conhecer. É muito bom. Eu também. Porque quando a gente estava tendo aqueles papos, naquele momento bem difícil que você estava lá, ninguém ia falar contigo, eu fui lá, mandei uma mensagem, falei, não, tá errado, deixa eu ir lá falar com ela. Não tá certo isso. Por isso que eu nunca esqueci, assim, mas é por isso que a gente tá aqui, assim, cara, vai no coração para sempre, assim. Muito obrigada mesmo. E, das redes. Eu tô aqui no Instagram, então é Carol Pimentel 42.
42 porque o Douglas Adams, né? Vida, Universo e tudo mais. E o Facebook eu uso muito pouco. Eu fiquei traumatizada com aqueles ataques, assim, mas tá lá, é o Carol Pimentel. Também vocês conseguem me encontrar. Mas eu tô mais por aqui, assim, ou também no Conde Patinhas. Se vocês também escreverem, eu também respondo a página do Conde ou a página do Estúdio Patinhas aqui. Tudo é mais fácil pelo Instagram, a gente responde muito mais fácil, a gente conversa por aí. E acho que tem todos esses canais aí, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, gente. Nunca fica marquinha lá no meu Instagram, tô sempre respondendo. Para quem está entrando agora, o nosso bate-papo ficou em 2 partes. A primeira parte já está online, né? Esse esquema de Instagram. A segunda parte está agora, está acabando, mas daqui a pouco vai ficar online também. Então você pode assistir as 2 partes desse bate-papo aqui no Instagram por 24 horas. E a partir de amanhã ele vai estar online com todas as coisas que a gente falou aqui. Vai ter link para você acessar o Estúdio Patinhas, o Conde Patinhas, o Instagram da Carol, o Instagram do Gui, se ele quiser também, a gente coloca lá o link para todo mundo se inscrever. Então amanhã, à tardezinha, à noite, eu coloco o vídeo no YouTube também, e daí vai ficar para todo mundo, e todo mundo pode assistir a hora que quiser. Tá ok? Carol, olha, muito obrigado. Muito bom sempre falar contigo. Legal você passar um pouco do seu trabalho que você está fazendo, falar um pouco do Estúdio Patinhas, que é um trabalho novo. Tem 1 ano, mas já está com um portfólio muito, muito legal. Muito legal mesmo. Espero que todo mundo tenha curtido. Mais uma vez, muito, muito obrigado por ter aceitado. Eu fiquei com receio de chamar, eu falei, será que ela topa? Será que ela não topa? Eu vou chamar. Imagina. E eu dei umas 20 cambalhotas. Foi a segunda vez que eu dei cambalhotas, cara. Acho que foi quando eu recebi aquele e-mail do Fernando e quando eu recebi o seu convite. Assim. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal. Muito obrigada por ter chamado. E valeu por essa oportunidade, porque é aquilo, tem vida depois da Panini, ali a gente tem, depois da Mitos, tem coisas. Então, muito obrigada por essa oportunidade de poder falar do estúdio, contar um pouquinho dessas experiências malucas do passado e tudo de dividir um pouquinho, inclusive, a nossa corrida de táxi. É a corrida de táxi mais rápida da história das corridas de táxi. Todo mundo achando que demoraria uns meia hora para chegar para o lugar, era só descer uma rua. Foi bem vergonhoso. O taxista ficou olhando para nossa cara, assim, tipo, eles são bandos de tapados. Opa, travou. No final, travou. Travou? Vamos ver se destrava. Ih, caramba. Será que travou? Será que é a minha internet? Deixa eu ver aqui. Não, não é a minha internet. A internet da cara. Opa, voltou? Voltou. Voltou. Joia. Tá, Carol? Ó, sigam a Carol. Quem não segue o Mundo Gonzo estiver aqui, siga o Mundo Gonzo. Compartilhem essa live aqui para a galera assistir. A Carol é uma pessoa muito legal, muito especial. E vale muito a pena a galera conhecer um pouquinho do trabalho dela também. Tá ok? Carol, mais uma vez, muito obrigado. A gente se esbarra por este mundo em algum momento, quando a gente puder se esbarrar neste mundo. Enquanto isso, fiquem em casa, quem puder ficar em casa, tá? Se protejam, porque tudo é muito sério. Então, nada de baladas, tá? Vamos ficar em casa quietinho, tá? Vai ver live do Mundo Gonzo. Veja live do Mundo Gonzo. Tem hoje. Amanhã não tem, mas talvez sábado e domingo tenha. Eu confirmo aqui para vocês. Sempre trazendo alguém do mercado, alguém legal no meio para vocês conversarem, baterem papo junto comigo, tá? Carol, um beijo, boa noite. Beijo pro Gui que está lá trabalhando. Um abração para ele lá. Falou, tchau, galera. Muito obrigada. Um beijo imenso. Tchau.